Que a paz de Deus esteja em seu coração. Meditarei no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. A palavra de Deus, hoje, nós a chamamos de Bíblia. E o salmista diz que a Bíblia é lâmpada e luz para os seus passos e para seus caminhos. A palavra de Deus na vida do cristão é o livro mais importante que podemos ter. Esse livro é o livro que direciona os nossos passos, que direciona os nossos caminhos. A palavra de Deus também direciona toda a igreja. A igreja é guiada e orientada pela palavra de Deus. Então, nós devemos ter pela palavra de Deus um carinho muito especial pela palavra de Deus. Devemos estudá-la sempre, rezar a palavra com a palavra de Deus, estudá-la, meditá-la, porque ela é Deus falando conosco. E nisso, os papas têm insistido, principalmente os papas do Concílio Vaticano II para cá, insistido sobre a leitura da palavra de Deus, a leitura orante da palavra de Deus. E ela precisa fazer parte da nossa história, deve fazer parte da nossa caminhada. A palavra de Deus, ela não foi feita para ficar em uma estante, pegando poeira. Ela não foi feita para ficar no criado mudo da minha cama, só como enfeite. A palavra de Deus foi feita para eu meditá-la, desgustá-la, ruminar a palavra de Deus para a minha vida. Ela é luz para o meu caminho. E o Concílio Vaticano deu um grande salto quando se trata da palavra de Deus, porque tem incentivado a leitura orante da palavra de Deus e o estar sempre com a palavra de Deus. Grupo de oração, ministérios, pastorais, movimentos, antes de começar, leia a palavra de Deus, reze a palavra de Deus, busque na palavra de Deus uma direção para a reunião. Ela é importante na nossa vida. Em todos os momentos da igreja, a palavra de Deus é importante para nós. Então vem uma pergunta: João, podemos usar a palavra de Deus na missa? E a minha pergunta também é: quem disse que não pode? Qual Papa disse que não pode usar a palavra de Deus na missa? Tem alguma circular do Papa Francisco, Bento XVI, Papa João Paulo II? Que são papas da nossa época? Há algum documento deles dizendo que não podemos usar a Bíblia na Santa Missa? Então, por que os nossos livros de acompanhar a missa têm a leitura neles? Se não podemos acompanhar a leitura, então nesses livros que o povo usa na igreja, os livros que acompanham a missa, não deveria ter essas leituras. Se tem, é porque nós podemos ler, sim. Nós podemos acompanhar com o leitor, nós podemos acompanhar as leituras, sim. A coisa pega quando se trata do Evangelho, porque o Evangelho não é lido. O Evangelho é proclamado. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa proclamação aí sim, ela deve ser feita com o diácono ou com o padre, isso quando é na Santa Missa. Ela tem esse pedestal alto, elevado na igreja, de suma importância, suma reverência sobre o Evangelho, que é a palavra de Jesus Cristo.
No Evangelho, sim, você não está dizendo também que não pode, mas você pode, nesse momento, você fechar a sua Bíblia e acompanhar o Evangelho ouvindo, olhando para o diácono ou para o sacerdote, ouvindo atento à proclamação do Evangelho. Mas fora disso, nada. Fora disso, não há mais nenhum problema de você acompanhar a primeira leitura, a segunda leitura, o Salmo. Não há por que colocar barreira nesse sentido. Então, tem pessoas que não levam a Bíblia para a igreja porque o padre não quer, o padre não deixa. Ele pode não deixar, mas não é porque ele não quer que você não vai levar. Ele manda na tua vida, ele manda na sua convicção de católico que gosta de levar a Bíblia é sua, está nas suas mãos. Participa sim, vai com a Bíblia sim, acompanha as leituras sim. Se não fosse para a gente acompanhar a leitura, nem a primeira e segunda leitura e o Salmo não era feito pelos leigos, gente. Quem é que faz a primeira leitura, a segunda leitura e o Salmo? Não é o leigo. Então eu, no mesmo nível de leigo com o meu irmão e irmã, eu vou acompanhar junto com o meu irmão a leitura sim, a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, eu vou acompanhar sim. Agora, no Evangelho, que é um patamar mais alto dentro da igreja, que é muito reverenciado, e que eu tenho que ouvir o Evangelho do diácono, do padre, como se fosse o próprio Senhor falando comigo, dando aquela palavra para mim, aí eu posso fechar a minha Bíblia no Evangelho, ficar de pé e atentamente ouvir o Evangelho. Mas isso não quer dizer que você na sua casa ou antes da missa já não tenha lido também. É importante ler. Aí eu fico então ali acompanhando atentamente o Evangelho. Mas falar a verdade para vocês, às vezes a gente vê pessoas proclamando o Evangelho que dá dó. Sem ponto, sem reticências, sem vírgula, sem interrogação. Uma leitura, uma proclamação do Evangelho que eu digo, meu Deus do céu, se colocasse um leigo, sairia melhor aquela proclamação do que determinada pessoa. Mas glória a Deus. Deus seja louvado por tudo. O que eu quero dizer é o seguinte: católico, apostólico, romano, não deixe de levar sua Bíblia para a igreja. Não deixe de levar sua Bíblia para a missa. Não tenha vergonha e não tenha medo do padre te proibir. Porque eles não vão proibir. Eles não vão proibir. Agora, o que é errado, ou é desconcertante, é as pessoas que não levam as leituras prontas e vai escolher na hora que vão ler. Aí, enquanto o leitor está fazendo a leitura, a pessoa está procurando ainda na Bíblia, virando página, mais página, procurando a página, mais página. Aí é problema. O certo é, compra um livrinho que tem as leituras diárias da Bíblia, leia, separa. Olha a minha Bíblia tem uma fita vermelha que eu reservo para o Evangelho, uma fitinha laranja que eu reservo para a primeira leitura, uma fitinha róseo que eu faço segunda leitura. E o Salmo eu coloco um marca-página. Eu levo tudo prontinho, marcadinho para a igreja. Faça o mesmo. Marca as leituras em casa, com esse livrinho. Marca as leituras em casa, leva ela preparadinha. Chegou na hora, só virou, pegou lá, já encontrou. É uma dica muito boa. Então leia a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Leve a palavra de Deus. Não substitua a palavra de Deus pelos aplicativos dos celulares. Ela não pode ser substituída por nada. Ela é o livro da vida. Ela é o livro da vida que nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Não substitua a palavra de Deus pelos aplicativos do seu celular. Para que serve? Serve para você ler no serviço, você vai fazer uma viagem, ler no ônibus,
Mas na Santa Missa, dá licença, na Santa Missa, misericórdia, meu irmão e minha irmã, leva a palavra de Deus. Deus nos abençoe. Espero ter entendido. Não quis ofender ninguém, só quis dizer que a palavra de Deus é insubstituível. E ela deve estar, sim, em nossas mãos. Ela é a nossa arma. E nós somos guerreiros. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Em nome do Senhor Jesus.